Vamos à palavra de Deus? Nessa noite eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 21. Eu quero falar com os irmãos sobre essa porção das Escrituras e duas outras porções que leremos agora. Mateus capítulo 1, versículo de número 21. Jesus, ele é o que seu? Ele é o que seu? Ele é o seu Salvador? Ele é o seu Senhor? Aleluia! Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso maravilhoso, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre esse texto e quero trabalhar sobre o título: o seu nome é Salvador. O seu nome é Salvador. Toda vez que você diz Jesus, é a mesma coisa que você estivesse dizendo Salvador, ou suplicando, ou invocando, ou pedindo: me salve, me livre, tanto de algo que te aconteça nesse momento, na sua vida, como de algo que possa acontecer na sua vida no amanhã. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Ele é o teu e o meu Salvador. Eu não quero outro Salvador. Eu quero apenas Ele, como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Ele é o nosso Deus, Filho, nosso Salvador. Irmãos, eu era um católico, leitor das Escrituras, e eu tinha a Jesus e aos meus ídolos, mas uma coisa que eu não abria mão era da Bíblia, e eu todas as noites, ou pelo menos na maioria das noites, lia a minha Bíblia. A Bíblia era um livro sempre muito admirado por mim. Eu me lembro que quando eu passei uma crise muito grande na minha adolescência, um amigo meu começou a me chamar para ir para o budismo. E eu sempre fui alguém que dei muito ouvido à filosofia oriental, à cultura oriental. Sempre me chamou muita atenção isso. E eu estava quase indo no budismo. Não para me converter ao budismo, mas para conhecer. Mas quando ele disse para mim que no budismo eles acreditavam em Cristo, porque Cristo para eles é uma reencarnação de Buda, e que lá não tinha Bíblia. Não tem Bíblia? Não, mas vocês não seguem a Bíblia? Não. Perdeu todo o encanto para mim. Mesmo ele tendo toda uma tradição, uma história, etc, etc. Então, tem os livros de Buda, da tradição de Buda, e etc e tal. Mas perdeu. Por que perdeu, irmãos? Porque eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito no Gênesis ao Apocalipse. O que está escrito, está escrito. E Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Deus que encarna e é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Eu não tenho dúvida disso. E como foi libertador no dia em que, lendo as Escrituras, eu dei um passo de fé dizendo: não, a partir de hoje eu seguirei apenas a Jesus Cristo e apenas a Bíblia Sagrada. Aleluia. Eu achava que fazendo isso, talvez eu estaria negando a minha fé, sim, anterior, e eu teria um grande problema com isso, porque eu era um católico praticante. Mas eu pensei comigo: eu tenho que fazer uma escolha. Essa escolha é minha, essa escolha é somente minha.
A vida me pertence, eu tenho que fazer uma escolha e eu escolho seguir Jesus, e seguir a Bíblia e tudo que nela está escrito, porque afinal de contas, só Ele morreu na cruz para me salvar. E eu achava que eu estaria apenas mudando talvez de religião, mas eu, na realidade, não sabia o que me aguardava, que Jesus Cristo, Ele é a grande aventura das nossas vidas. É a grande experiência, é o maravilhoso em essência. Jesus Cristo é tudo aquilo que a gente pode dizer do que Ele é, e mesmo que nos falte palavra, Ele ainda é muito mais. Por quê? Porque Ele é extraordinário, Ele é excelso, Ele é grandioso, Ele é tudo e muito mais do que a gente possa expressar. Ele foi aquele que morreu por mim e por você, para principalmente nos salvar da condenação eterna. Presta bastante atenção nisso. Deus não precisaria enviar Jesus. Deus não precisaria fazer toda a obra que Ele fez por mim e por você. Se Ele simplesmente nos condenasse ao inferno, Ele não deixaria de ser justo. Mas Ele não só nos vê com a sua justiça, mas Ele nos vê com a justiça e com o amor. E na eternidade, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sabendo que o homem já faria as burrices que faria, então eles criaram uma estratégia. E nessa estratégia, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo trabalharam em conjunto. Para quê? Para nos salvar. E quando Jesus nasce, cresce, vive, morre, ressuscita, Ele realmente dá a possibilidade de todos aqueles que esperarem no Deus único, a salvação, e reconhecerem que Jesus é esse mensageiro, dá a possibilidade do quê? De fazer com que todos esses que creem em Jesus sejam filhos de Deus e sejam salvos. Aleluia! Em outras palavras, a porta do céu está escancarada para todos nós. Basta a gente crer nele, confiar nele e dizer: Senhor, somos teu e queremos te seguir. Por isso que Deus nos vê, inclusive, com o seu amor, não só com a sua misericórdia e não só com a sua justiça, mas Ele nos vê de uma forma plena. É justiça? Sim, mas é misericórdia e amor, sim, é graça, é favor. Amém, queridos? Jesus é o meu Salvador. Você poderia dizer isso assim, com a boca, né, em alto e bom som: Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Salvador. Mais uma vez: Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Ele é o nosso Salvador e o seu nome é Salvador. E o texto diz aqui, Mateus 1, 21. No 20 já fala: e ele nela foi gerado do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Aleluia! Você peca, irmão? Você peca, irmã? Jesus te salva dos seus pecados. Abra sua Bíblia em Gênesis 49, 18. Glória a Deus. Gênesis 49, 18. Esse texto aqui, nas bênçãos de Jacó, quando Jacó se dirige à tribo de Dan, e aí no versículo 18 diz assim: a tua salvação espero, ó Senhor. Você espera a salvação do Senhor? Amém. Sabe por que você espera a salvação do Senhor? Porque você aceita Jesus, e Jesus é o teu Salvador. Nós esperamos a salvação que vem de quem? Do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A tua salvação espero, ó Senhor. Um filho de Deus, uma filha de Deus, não espera ser salvo por um pastor, por um bispo, por um apóstolo, por um arcanjo, por uma denominação, por uma religião, por nada.
ele espera ser salvo apenas pelo Criador do céu e da terra, só por Ele. Por quê? Porque somente Ele pode nos salvar. E agora em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 76 e 77. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 76 e 77. Esse é o texto que eu quero ler, o último texto, para a gente orar, e depois a gente vai passear na Bíblia hoje bastante. Aqui está falando o cântico de Zacarias. O cântico de Zacarias, quando de fato ele estava felicíssimo pela promessa que Deus tinha dado a ele, do quê? De ter um filho. Qual filho? João Batista. João Batista faria o quê? João Batista iria preparar o caminho, preparar o território para a vinda de alguém. Esse alguém era Jesus, aleluia. Então ele foi esse construtor, João Batista, que pegou o Israel em ruínas, pela religião distorcida, pelos dogmas errados, pelos fariseus, saduceus, e todo o contexto político distorcido e religioso. Toda aquela situação que, quando abrimos no Novo Testamento, nos encontramos. João Batista foi esse que, de fato, veio pegar o trator e aplanar esse caminho, para preparar uma via, para que agora, sobre essa via, trilhasse nela o Messias. E ele foi esse construtor genial. Esse homem desapegado de bens, desapegado de títulos, ele foi, na realidade, esse escolhido de apontar, ó, é esse aí, é esse, a ele ouvir, a ele seguir. Mas enquanto ele não chegava, a missão dele é: profetiza, prega o quê? Arrependimento. Para quê? Para que as pessoas sejam salvas. E aqui João Batista estava sendo ainda prometido para Zacarias, e aqui Zacarias estava no seu cântico de alegria. No versículo 76 diz assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, aliás, preparando-lhes os caminhos. Vou ler de novo, versículo 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. João, ele não era aquele profeta, né? Nós temos uma impressão de João como um ser rude. Não, a mensagem era dura. A mensagem era dura, então associamos que ele era rude, né? Cara feia, barbudo. Só porque a Bíblia vai dar essas conotações de um profeta, irmãos, mas nem sempre uma mensagem dura procede de uma pessoa rude. A mensagem era dura. Qual era a mensagem? Arrependei-vos, raça de víboras. Mas essa era uma mensagem dirigida aos líderes religiosos e aos demais. Arrependam-se, arrependam-se e produzam frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está colocado à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Uma mensagem dura, mas essa mensagem dura geraria o quê? Aquilo que espera de Deus na nossa vida: salvação. Versículo 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Ó, amado, presta bastante atenção antes da nossa oração. Jesus é o teu Salvador. Nessa noite eu quero falar que o seu nome é Salvador, mas eu quero tratar sobre uma temática maior: salvação. Só compreende sobre a salvação alguém arrependido, alguém que tem o coração quebrantado. Só compreende sobre salvação alguém que realmente tem fome e sede de Deus,
alguém que já se confrontou diante de si, falou: eu sou um pecador, eu sou alguém que erro diante de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso desesperadamente de Deus. Somente alguém assim faz com que essa mensagem tenha valor na sua vida. Senão, tudo que eu for falar nessa noite não vai ter sentido nenhum. Por quê? Porque salvação não me interessa, Salvador muito menos. E essa é a prova de que ainda você não se converteu de verdade. Essa é a prova que você nem sequer se preocupa com isso. Você está a anos-luz de Deus. Deus existe, é um ser distante de uma outra galáxia que você não está preocupado. Porque se você tivesse, esse assunto seria relevante. Porque foi para isso que João Batista veio dar essa mensagem dura. Arrependam-se. Do quê? Dos seus pecados. Porque somente assim o conhecimento da salvação vai nascer sobre vocês. Quando nós começamos a refletir sobre os nossos pecados, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar mostrando os nossos erros. E aquilo que Paulo diz, que a tristeza segundo Deus gera salvação. E a tristeza segundo o mundo gera morte. Ou seja, na vida passaremos dias bons e ruins. E se eu sou mais uma pessoa que vivo essa vida sem a minha preocupação com a eternidade, então toda tristeza que vier sobre mim gera morte, não tem relevância nenhuma. São tristezas relacionadas aos acontecimentos da vida. Ora eu estou feliz, ora eu estou triste. Ou seja, a tristeza segundo o mundo gera morte, ou seja, ela não pode te dar salvação eterna. Mas a tristeza segundo Deus, diz o apóstolo Paulo, essa sim gera salvação. Por quê? Porque essa é a tristeza que o próprio Espírito Santo de Deus faz com que nós nos enxerguemos e possamos avaliar a nossa vida medíocre, muitas vezes pequena, caminhos errantes, e ali diante dessa tristeza a gente fala: ó, Deus me perdoa, porque se eu continuar a viver assim, eu irei para o inferno, e o inferno é real, e eu não quero isso. E com isso o apóstolo Paulo traz uma revelação do Espírito Santo de Deus, dizendo: olha, curta essa tristeza, porque é por meio desse caminho, desse confronto, que você prova para você mesmo que você está indo para o céu, porque gera salvação essa tristeza. Amém, queridos? Essa mensagem de salvação sobre o Salvador só tem sentido num crente de verdade. Se não tem um despertar no teu coração, então nessa noite peça desesperadamente: Jesus, me salva. Jesus, me livra de mim mesmo. Me livra desse conformismo, dessa situação onde eu acho que eu vou viver para sempre, ou que eu acho que o inferno não existe. Jesus, me livra. E peça para que os seus sentidos, sua alma, sua mente, sejam tocados, porque possivelmente você já tem sido cauterizado pelo diabo com essa insensibilidade. Se uma coisa o diabo quer é pôr na cabeça e no sentimento das pessoas: o inferno não existe, viva a sua vida, está tudo certo, não há julgamento, não há condenação, você é o dono de você mesmo, pode viver assim. E essa é uma vida, eu diria, infernal, porque o diabo já ganhou a mente. E se ele ganhou a mente, é porque a alma já está escravizada. Então, em nome de Jesus, diga: Deus, me incomode para refletir sobre a minha alma, para refletir sobre o meu ser, para refletir sobre a salvação. Porque eu quero te dizer, irmão, não precisamos ser muito inteligentes, não. Nessa introdução eu quero concluir com isso. Vá a um cemitério e pergunte para cada jazigo que tiver ali, cada túmulo: morre só velho? E olhe ali o nome das pessoas e a data de nascimento e morte. Vê só pessoas da terceira idade que morrem. Ó, querido irmão, nós não sabemos quando partiremos. Ó, querida irmã, nós não sabemos quando será o último dia. Você está vivendo uma vida feliz, na flor da idade, dá glória a Deus, mas nós não sabemos quando será o nosso último dia. E não precisa ser muito inteligente para saber que precisamos cuidar da nossa alma.
Não precisa ser muito inteligente. Talvez você já passou pela dor da morte na sua família e você sabe muito bem o que é isso. Quem sabe você perdeu um irmão novinho, perdeu um filho, perdeu um parente, perdeu um pai. Você nem conheceu teu pai. Logo, cuide da sua alma, amado. Nós devemos dar um cuidado à nossa alma. A sua alma e a minha alma são grandes, o nosso maior tesouro da nossa vida. Porque muito em breve estaremos com o Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, continue falando ao nosso coração nessa noite. É assim que eu te peço e oro pelo teu povo. Que o poder do teu Santo Espírito venha sobre a minha vida e sobre a tua igreja. Ó Deus, não nos permita viver uma vida desapercebidos com essa realidade. Assim como tu tocastes sobre João Batista, sobre os teus servos do passado, para levar essa palavra de salvação a todos, e os sentidos, e o espírito, e a alma, e o entendimento deles foram tocados, e essa verdade veio à tona, e eles zelaram por isso. Assim faça conosco. Ó Espírito Santo de Deus, venha sobre todos nós, venha sobre a minha vida, e que nessa noite possamos ser marcados pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nessa semana todos nós ficamos, eu diria, boquiabertos com tantas notícias que ouvimos nas redes sociais, nas TVs, sobre aquele jogo balezo. Os males que isso tem causado aos adolescentes, aos jovens, aqueles desafios. A gente tem ficado alarmado como o mundo tem sido um mundo sem sentido. A gente tem visto que aconteceu mais um atentado na França por parte de extremistas, terroristas, Estado Islâmico, pessoas que são inimigas do cristianismo, inimigas do Ocidente, uma loucura religiosa. Temos visto notícias e mais notícias, e aqueles que são mais inteirados nisso veem que o mundo está a palco de uma terceira guerra mundial. Isso é uma coisa séria e temos orado para que Deus nos livre dessas atrocidades. Pessoas que governam seus países que não estão preocupados com as outras nações. Em outras palavras, a gente tem vindo caos na família, caos por redes sociais, caos por causa de governantes, caos de todas as ordens. Ó querido, quem pode então nos livrar desses males? Quem pode nos guardar de tudo isso? A grande resposta para nós é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Não estou dizendo aqui que a nossa resposta é uma resposta simplesmente temporal. Não, eu me torno um cristão, o nosso lugar não vai ter guerra. Não é isso. É por isso que a minha temática ela vai além da nossa existência aqui. É por isso que o tema que eu abordei vai muito mais além. Porque aqueles que fazem do cristianismo uma conquista só para essa vida, irmãos, nessa hora não tem resposta. Porque o Cristo deles é um Cristo terreno, conquistas terrenas, temporais. Não, Jesus Cristo não veio nos dar uma vida boa apenas aqui. Ele disse que aqui era uma passagem, que Ele seria conosco, que Ele nos ajudaria, mas que a nossa vida realmente é com Ele, ao lado dEle. Por isso que um verdadeiro cristão tem o seu coração em Cristo, ele está salvo. Salvo do quê? Ele está salvo de tudo, porque enquanto ele estiver aqui, ele é passageiro, ele é peregrino. Se não houver guerra, se não houver atrocidade, ele está salvo do mundo, está salvo dele mesmo, está salvo das tentações, está salvo de cair nelas, não necessariamente de passar por elas. Por quê? Porque a força dele virá sobre nós. Mas e se ocorrerem dias ruins, se ocorrerem dias males, estaremos salvos, porque o nosso Jesus continua no controle de tudo e de todas as coisas. Quem faz de Jesus o seu tudo, está bem com Deus aonde quer que ele esteja. E é sobre isso que eu quero hoje trabalhar.
Jesus é o nosso Salvador em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos difíceis. E esse assunto da salvação, ele é tão relevante porque é um assunto que nos liberta. E um verdadeiro cristão que conhece Bíblia está seguro no quê? De que a sua vida está em Deus. Mesmo que os seus dias não passem por uma guerra, ou que passe por uma guerra, nós estamos seguros em Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. É por isso que esse Jesus Cristo triunfalista, que é pregado por aí, que é um Cristo genérico, não resolve. Numa hora de guerra, por exemplo. Porque aí vão falar o seguinte: não, vamos orar para que acabe a guerra. Irmãos, muitas vezes a guerra vai ser plano de Deus na redenção. Deus está no controle de tudo. Claro que não queremos sofrer, claro que não queremos ser masoquistas, claro que não queremos passar por dias difíceis. Mas eu quero nessa noite, e cito esses acontecimentos para te mostrar, irmãos, como precisamos de Cristo e como o nosso mundo precisa de Cristo. Amém, irmãos? E mesmo os países que têm nome de países cristãos, países protestantes, porque muitas vezes é um país protestante, mas que explora outros em nome de Cristo. Me faz lembrar de uma frase de Gandhi. Chegaram para Gandhi e perguntaram o que ele achava de Cristo e do cristianismo. Ele falou assim: Jesus Cristo é espetacular, o cristianismo é maravilhoso, o que estraga o cristianismo são os cristãos. Ó, querido, se põe agora aqui no lugar de um cristão que está dando uma resposta a Gandhi, que mesmo tendo uma outra religião, teve mais posturas cristãs do que os cristãos que lideravam naqueles dias o seu país e o oprimiam. Porque foi isso que aconteceu. Quando Gandhi muitas vezes juntamente com aqueles seguidores dele, eram massacrados, eram humilhados, eram até açoitados, surrados, eles diziam pacificamente: a demonstração desse sangue que escorre sobre mim, não é o sangue simplesmente do meu protesto, é da tua crueldade, cristão, que me bate. Pense nisso. O que acontece hoje no mundo, irmãos, muitas vezes a gente vê o Estado Islâmico, e sim, são terroristas, são alucinados, sim, tem que ser combatido, sim, isso declaro aqui diante da nossa igreja, diante de todos, não tenha dúvida disso. Mas muitas vezes é um ocidente cristão que massacra árabes, países inteiros, para dominar aqueles países, para possuir petróleo e riquezas. Ó, queridos irmãos, isso é cristianismo? Não, faço a minha denúncia também. Muitas vezes os países do Ocidente, que são cristãos, acabaram, dizimaram, como foi agora recentemente com o Iraque. A gente ouve nos noticiários, morreram não sei quantos soldados americanos, mas o Iraque até hoje está aos frangalhos. Nenhum país cristão tem o direito de fazer isso com o outro. Nós não temos parentescos com árabes, nem muitas vezes parentescos com iraquianos, mas eu tenho certeza que se você tivesse, você teria um outro sentimento. Porque, irmãos, ninguém tem o direito de acabar com um país, simplesmente para dominar os petróleos e manipular as coisas. É isso que acontece. O nosso mundo é um mundo cruel, irmãos, que muitas vezes as cruzadas que aconteceram ali na Idade Média continuam acontecendo num novo formato, num formato de democracia, num formato de cristianismo, de protestantismo moderno. E nós, irmãos, precisamos dar a resposta, porque eu sei que nem todo americano é favorável ao que aconteceu. Nós precisamos dar uma resposta, não só para os Estados Unidos, mas para nós mesmos e para o mundo, que Jesus é a resposta. E o verdadeiro cristianismo crê em Cristo e pratica Cristo da forma que foi deixado nas Escrituras. Amém, queridos? Amém. Hoje eu quero falar sobre os 3 tempos da salvação. Jesus, Ele te liberta
Ele te dá a salvação em 3 momentos na sua vida. O primeiro momento da sua vida é o momento, querido, é essa salvação instantânea. Talvez você sentiu esse efeito na sua alma, talvez você sentiu esse efeito no seu coração, dessa salvação instantânea que veio sobre você um dia, simplesmente porque você entregou a sua vida a Jesus. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, a salvação entrou dentro de você e você falou: puxa vida, que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa, que coisa espetacular. Quem já passou por essa experiência aqui? Levante uma mão. A gente fala que isso é a salvação instantânea, ela atingiu sua vida. Você sentiu alguma coisa mudou. Ou seja, o Salvador fez isso em você porque você nasceu de novo. E isso é fruto do poder de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, versículo de número 21. Abra lá. Essa é uma ideia de redenção do pecado. Você se arrepende do seu pecado e tem uma experiência de imediato de que Jesus é o teu Salvador, que Ele é o teu Senhor, e dentro do seu coração vem essa convicção de que agora você verdadeiramente está salvo. Aleluia! Atos 2, 21. Quero ler esse texto com os irmãos. A salvação, ela acontece na nossa vida em vários estágios, e eu quero hoje falar sobre esses estágios. O Salvador trabalha em nós de uma forma maravilhosa. Atos 2, 21. Acharam? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aconteceu com você, filho? Não foi maravilhoso o dia da sua salvação? Talvez você cresceu na igreja, e por você ter crescido na igreja, você não teve essa experiência, talvez, como um outro, como foi o meu caso, que se convertiu um dia. Alguma coisa aconteceu aqui dentro de mim inexplicável. Um sentimento de paz incomparável. Uns choram, outros se pranteiam, não sei. Eu me lembro de um pastor que estava pregando, estava fazendo uma turnê com um coral. Ele era um seminarista naquele momento. Mas ele fazia uma turnê em várias igrejas e com um quarteto, um quinteto, um coral. E perguntaram em certa ocasião para ele: quando você se converteu? E aí ele disse assim: olha, a minha conversão não sei pontuar necessariamente. Porque eu cresci na igreja, sendo conduzido desde cedo pela minha avó na igreja. Mas eu acho que eu me converti espiritualmente em um dia que nós estávamos cantando numa igreja e de repente começamos a cantar um hino e ali naquele hino eu esqueci de toda a igreja. Eu somente mergulhei na letra daquele hino e eu me vi eu e Jesus. Que eu falava que eu era pecador e que Ele era o meu Senhor. E eu entrei numa profunda reflexão minha e me desapercebi de todos que estavam ali e entrei em choros profundos, pedindo perdão porque eu era pecador, e no meio do canto eu esqueci de todo mundo. E as pessoas do coral chegavam para ele e falavam: o que aconteceu com você? O que aconteceu? Eu falei: eu não sei o que aconteceu, eu só sei que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, e eu me arrependo de todos os meus pecados. E aí ele disse: possivelmente esse foi o dia que eu me converti de verdade, que eu entendi a obra da salvação, que eu entendi o projeto da cruz. Querido, a salvação, ela tem essa primeira fase na nossa vida, que é a salvação instantânea. É quando a gente realmente invoca de todo o coração. Ó, querido irmão, eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas eu quero te dizer que nessa noite Jesus está te dando a chance de você matricular-se na escola de Jesus Cristo e se tornar um discípulo de primeira mão. E para isso, é você realmente invocar a Jesus de todo o seu coração. É nisso que a Bíblia fala que é nessa hora que nós nos sentimos como num matrimônio espiritual.
Há um casamento entre a minha alma, o meu espírito e o Espírito Santo de Deus. O meu espírito que estava morto dentro de mim, ou seja, é morto porque Isaías vai dizer que o que nos separa de Deus é uma coisa tão sutil, é uma película tão sutil, mas o nome dessa película é pecado, que ela está sobre nós. Nascemos sob pecado, crescemos, escolhemos o pecado, está sobre nós. Então o nosso espírito, porque você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo, saiba disso. Você é um espírito, você veio de Deus, Deus é espírito. Então o seu espírito, por causa do pecado, está morto, está adormecido, está como se fosse um ser embrionado, o seu espírito. E por isso que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque só podem compreender pelo Espírito Santo de Deus, que tem comunhão com o nosso espírito. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que quando realmente clamamos Abba Pai ou Papai, o nosso Espírito acorda, e agora o Espírito Santo de Deus se comunica conosco, e é Ele que testifica que somos filhos de Deus. Por isso que a conversão é algo de cunho pessoal e íntimo, e que ninguém pode entrar, só Deus. Você pode dissimular, você pode ter cacuete de crente, jeito de crente, evangeliquez de crente, mas não ser crente. Por quê? Porque essa salvação instantânea ainda não aconteceu totalmente. Talvez um dia aconteceu de fato. Quem sabe hoje você está desviado como filho pródigo. Então você precisa de voltar ao primeiro amor. Você precisa se arrepender desse pecado. Essa película voltou sobre você por consentimento seu ou meu. Porque quando nos desviamos, irmãos, nós não desviamos porque o diabo nos pega. Nós nos desviamos porque escolhemos desviar. Temos a liberdade. Há um guarda-chuva de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Mas quando nós escolhemos sair debaixo desse guarda-chuva, aí já não tem mais proteção de Deus. A gente volta a viver sob o pecado. E é por isso que um crente desviado é pior do que um não crente. Porque ele conhece a verdade, ele conhece as Escrituras, ele tem respostas prontas. E é muito pior, e é por isso que Jesus disse que aquela casa que foi varrida, arrumada, ordenada, agora quando ela está vazia, volta aquele espírito que possuía aquela casa. Se era um espírito, traz mais 7. E se eram 2 espíritos, traz mais 14. E se eram 3 espíritos, traz mais 21 espíritos. E a ruaça do segundo estado é pior. Por quê? Porque a casa está pronta. Em outras palavras, a casa foi arrumada, organizada pelo poder de Deus, e agora nós, por pura hostilidade nossa, teimosia, dizemos: não, Jesus sai. Jesus é educado, ele sai mesmo. Irmãos, na a carta de Apocalipse, quando Jesus categoricamente repreende as igrejas, 5 daquelas 7 igrejas foram advertidas negativamente. 5 das 7. E Jesus diz: eu estou à porta e bato. É por quê? Porque Ele quer ser convidado, Ele quer ser clamado, Ele quer ser desejado. E é por isso que a gente não pode, irmãos, deixar com que essa película volte a dominar sobre a nossa vida. É o pecado. Mas no momento em que nós nos arrependemos e dizemos: Senhor, eu me arrependo, ou senão: Senhor, eu volto para os teus caminhos, Senhor, eu quero de novo a tua salvação, o milagre instantâneo de Deus volta a reinar na tua vida, porque é o poder de Deus varrendo o teu coração, e o teu espírito renasce de volta, e volta a sentir o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus, ela se faz nova sempre num cristão de verdade. E lá em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: a todos quanto o receberem, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Receberem quem? Jesus. No momento que você fala: Jesus, eu te clamo, eu me arrependo, eu entro na escola, eu sou matriculado ao matrimônio espiritual e eu me torno parte da família de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Essa é a salvação instantânea,
que é a resposta para o mundo. Pastor, qual é a grande resposta para todos os caos? É Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor. Mas a segunda salvação, ela é uma outra salvação, que atua na nossa vida, de forma maravilhosa e especial. Mas nessa noite eu vou parar por aqui, vou deixar para falar sobre essa segunda salvação, porque senão a gente vai ser umas 10 horas da noite, porque essa é a principal parte. E eu quero parar aqui. Temos 3 tempos da salvação, a tríplice natureza da salvação. Eu quero trabalhar com os irmãos nessa mensagem. Nosso querido irmão Hobbes, um material que nós damos para os nossos alunos do seminário, os fundamentos da nossa fé. Como é maravilhosa essa leitura, eu estou trabalhando em cima desse tema para os irmãos. Fui ministrado um dia no seminário e me delicio quando vou dar as nossas aulas para os nossos alunos. A salvação ela tem 3 tempos. Então eu queria hoje concluir aqui, na próxima mensagem eu falo sobre esses outros 2 momentos da salvação. Mas eu queria concluir nesse desafio. E eu queria te fazer uma pergunta aqui. Será que Deus errou? Será que Deus errou ao enviar o Filho dele para salvar a humanidade? Te salvar e me salvar? Porque talvez seja essa a pergunta que você faça para você mesmo. Porque talvez você diga, poxa pastor, mas muita gente não dá ouvido. Será que Deus é ingênuo? Ou, com todo respeito ao que eu vou dizer, não que eu pense isso, será que Deus é tolinho? Querido irmão, pense numa coisa. Deus fez uma grande obra, a grande obra dele, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, foi enviar Jesus para nos salvar. Todo o projeto de redenção do universo só tem sentido porque a Trindade trabalhou em nosso favor e ela está trabalhando hoje para te salvar. O Espírito Santo é que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Te convence fazendo com que os seus olhos e os meus olhos olhem para Jesus. Porque Jesus, ele é esse ser espetacular que é Deus que vira homem. Ele é 100% Deus, 100% homem, vira homem para nos salvar. E aí a obra do Pai foi concluída. Agora pense comigo. Você teria coragem de fazer isso por alguém? O próprio Pai envia Jesus para salvar a mim e a você. Por que muitos não dão ouvido a essa mensagem? Por quê? Porque são insensíveis ao Evangelho. As suas mentes já estão escravizadas com o pecado. O pecado, essa película sutil, diabólica, mas fortíssima, tem neutralizado esse espírito. Mas nessa noite eu quero te citar o que está nas Escrituras, aquilo que a palavra de Deus diz. Quando o Senhor teu Deus falar com você, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Não endureça o seu coração quando Deus fale com você. Querido, se há uma coisa importante, uma mensagem a ser resgatada, é a mensagem simplesmente da salvação poderosa, instantânea. Nós vivemos uma crise no Brasil, maior do que todas as crises, a crise de um Salvador genuíno, porque são igrejas cheias de pessoas vazias, pessoas que têm Bíblia, mas não vivem Bíblia, que confessam Cristo, mas que realmente não desfrutam desse milagre, ou quando muitos sabem intelectualmente, mas não praticam. Em outras palavras, não se arrependeram dos seus pecados. E que Deus levante uma geração de João Batista para preparar esse caminho para a volta de Jesus. Que possamos realmente nos arrepender de cada pecado, de cada situação, para poder experimentar dessa graça salvadora de Jesus nas nossas almas. Queridos irmãos, eu quero te dizer que Deus não errou. Lembre-se da obra de Jesus, do sacrifício de Jesus, do sofrimento de Jesus, tudo que Ele sofreu e passou por você e por mim, simplesmente para nos dar a salvação. Deus Pai teria errado, Deus Filho teria errado,
Seria ele inconsequente de dedicar a vida dele todinha para salvar um povo pelo qual não daria a mínima para ele? É claro que não. Jesus sabia e sempre soube que muitos ouviriam a sua mensagem, o seu evangelho, e por essa boa notícia de que Jesus morreria para nos salvar e nos perdoar, ele arriscou a sua própria vida, pagou um alto preço, morreu na cruz para mim, por você. O Espírito Santo errou também, querido? Claro que não. Pastor, mas parece que o Espírito Santo não está trabalhando nas mentes. Não, irmão, ele está trabalhando sim. Cabe a mim e a você orar, mas cabe a mim e a você sermos pessoas sensíveis ao Espírito Santo, para termos uma vida legítima, para que a gente pregue Jesus pelos nossos atos, e que, quem sabe, os futuros grandes que sejam levantados nessa terra possam dizer: não, eu conheci Cristo, porque do meu lado tinha um vizinho que era um cristão de verdade, na minha frente tinha uma vizinha que era uma crente de verdade. Eu não sei, irmãos, eu não sei aonde Deus vai nos levar, o que Deus vai fazer com a nossa vida, mas que a gente possa ser a única Bíblia, quem sabe, que muitas pessoas possam ler pelas nossas vidas. Deus não errou, Deus continua trabalhando, e eu quero te desafiar nessa noite, em nome de Jesus. Você tem certeza da sua salvação? Você realmente foi salvo? O nome dele é Salvador, mas você tem certeza da sua salvação? Ó, querido irmão, nessa noite, nessa semana, um aluno do nosso curso básico de teologia chegou para mim no intervalo e falou assim: pastor Rai, sabe, eu estava lendo na Bíblia, pastor, e vi que Jesus chega para Pedro, quando Pedro está ali, nos últimos dias da morte de Jesus, Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, quando tu te converteres, aliás, Jesus já tinha, estava ali no finalzinho da sua vida, aquele episódio nos finais, quando tu te converteres, Pedro, ora, tu te converteres, Pedro. Pedro já era o principal dos 12, já tinha passado 3 anos e meio como discípulo do mestre, e Jesus chega e diz: Pedro, quando tu te converteres, aí esse aluno veio desesperado dizendo: pastor, eu li isso na Bíblia, estou aqui fazendo seminário, mas eu fiquei me perguntando, será que eu sou convertido? Será que eu sou convertido? Porque Pedro já tinha curado, Pedro já tinha orado pelas pessoas, já tinha expulsado muitos demônios, e Jesus chega para Pedro e diz isso: olha, pastor, e a gente? E ali eu consolei aquele irmão e falei: irmãos, olha, essa incógnita, ela é boa, é verdade, eu também me faço essa pergunta, e eu queria dizer isso. Muitas vezes é bom a gente ter dúvida. Spurgeon disse assim, queridos, que tem irmãos que tem a sua eleição, ou seja, a sua certeza da salvação diante de si, mas lá no fundo ele tem algumas incógnitas, ele está a um passo do céu. Spurgeon dizendo, está a um passo, ou seja, só precisa morrer, mas ele tem dúvida de perder a sua salvação, ele tem dúvida porque ele tem temor, ele tem aquele zelo: será que eu vou perder a salvação? Ó, irmãos, quantas vezes você vê os crentes hoje falando disso? É um cristianismo genérico dá coisas genéricas, coisas terrenas. Você já chegou, por exemplo, conversando com o irmão e ele está revoltado, dizendo: ó, irmão, ora por mim que eu estou com medo de perder minha salvação. Mas por que, irmão? É porque eu chutei o vizinho, eu cometi alguma atrocidade, eu tenho lesado pessoas no meu trabalho, eu tenho feito coisas horrorosas, eu estou com medo de perder a salvação. Você já passou por isso? Com certeza não. Por quê? Porque é um Cristo genérico. Mas isso deve ser uma pauta real no nosso dia a dia. Isso deve ser uma pauta. Porque, irmãos, quem nos garante que a gente vai estar 100% salvo? Quem garante? Jesus chega para Pedro, principal dos apóstolos: quando tu te converteres, Pedro. Irmãos, isso é sério. Eu não estou querendo aqui te aterrorizar com a dúvida, eu vou te esclarecer da dúvida, mas eu quero deixar essa pauta aberta toda vez que você cometer um pecado, ou eu, porque essa pauta está aberta na minha agenda.
Toda vez que eu cometo um pecado, toda vez que eu cometo um erro, eu me ponho diante de Deus desesperadamente dizendo: me lava, me cobre com teu sangue, porque se uma coisa eu quero é te adorar eternamente ao teu lado. Irmãos, eu não estou brincando. Pastor Raio, como o senhor resolve? Como o senhor consolou esse irmão? Eu consolei ele da seguinte forma: eu falei: filho, Deus nos deixa essa dúvida de propósito, para a gente não ficar muito sossegado nas nossas vidas e se esquecer de que a gente é pecador. Muitas vezes, nós que fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, nós que desfrutamos de alguns milagres, ouvimos orações respondidas e temos tantas certezas, muitas vezes a gente começa a se acostumar achando que a gente já está 100% salvo, na semelhança de Salomão, e eu posso fazer o que bem entender, que Deus vai me perdoar, que Deus vai me salvar. E aí Spurgeon diz outra coisa, que muitos outros já estão a quilômetros distante do céu e estão confessando que estão salvos. Como que a gente responde isso, pastor? É simples: o fruto da sua vida. Que fruto você dá? De um salvo? É fruto do Espírito? Ou não é fruto de salvo? É fruto, ou como a Bíblia diz, obras das carnes. Irmão, aquele que pratica obras das carnes, ou da carne, ele não está salvo. Arrependa-se, peça perdão, desespere-se, e quem sabe, como diz Pedro, citando a Simão, o mágico, quem sabe Deus te perdoa. Simão o mágico, em Atos, você vai ver lá que ele quis negociar a salvação, quis tomar proveito, e aí ele aparentemente vem arrependido para Pedro, e Pedro fala: arrepende-se, e quem sabe Deus te perdoe, quem sabe, porque você já tem uma mente viciada. Irmãos, quantos são os crentes que têm mentes viciadas? Pessoas que dizem: eu estou salvo, nasci na igreja, fui batizado, tenho carteirinha, e muitas vezes está vivendo em pecado, fruto do pecado. Cuidado, filho, cuidado, filha. Por essa razão, querido, em nome de Jesus, como que a gente resolve essa questão? É o fruto, é uma vida de arrependimento, é uma vida de disposição. E como eu disse, é importante ter a certeza da salvação, é claro que é, para que o diabo não fique te acusando toda hora. Mas para que ele não te acuse, você também tem que se blindar de uma forma consciente. Como? Sim, a minha alma é de Jesus. Eu não negocio com o pecado. Com o pecado eu me lavo no sangue do Cordeiro. E há duas formas de nós nos lavarmos: com Deus e com o próximo. O pecado, ele tem essas duas dimensões: ou nós pecamos contra Deus ou contra o próximo. Então quando eu peco contra Deus, eu peço perdão para Deus rapidamente, e quando eu peco contra o próximo, eu não fico descansando nessa relação. Ora, eu vou até o meu próximo e já me reparo: pastor, já morreram aqueles que eu prejudiquei. Então peça perdão a Deus, e lembre-se que ao seu redor você terá muitos próximos para se retratar daqui em diante. Amado, em nome de Jesus, você tem certeza da salvação instantânea? Então nessa noite, peça perdão, se humilhe diante do Senhor e deixe os frutos do Espírito reinar na sua vida. Amém?